Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou o Joel, atualmente trabalho como desenvolvedor de software. E se você é novo aqui, eu trago conteúdos relacionados à programação, faculdade, LinkedIn, todo tipo de conteúdo voltado à tecnologia, desenvolvimento de software, lifestyle, conteúdo institucional, todo o conteúdo de tecnologia eu trago aqui nesse canal. Então se você gosta disso, já peço para você se inscrever aqui embaixo, deixar o seu like se você curtiu o vídeo e me seguir nas redes sociais e ativar o sininho para quando sair vídeo vocês ficarem sabendo. Se você já é um pouquinho antigo aqui no canal, vocês já sabem mais ou menos como que eu gosto de lidar aqui com os vídeos, que é uma pegada mais tranquila, como se a gente estivesse batendo aquele papo. Então, isso aí. Hoje eu tô num cenário diferente do que eu geralmente costumo gravar, porque eu quis gravar aqui com o meu microfone para o áudio sair melhor para vocês. Ainda não tenho nenhum microfone de mesa ou uma lapela que tem uma qualidade boa, então a gente vai seguindo assim mesmo. Fechou? Queria também agradecer vocês pelos 100 inscritos, né? Não imaginei que o canal teria essa repercussão rápida, né? Agradecer também vocês pelos comentários, pelos likes. Tenho visto bastante comentários positivos, né? Que eu tô conseguindo cumprir com o meu propósito aqui pro canal. Foi para isso que eu criei, né? Que é ajudar as pessoas. E os comentários de vocês estão estão me motivando ainda mais a trazer esse tipo de conteúdo para vocês. Então, muito obrigado aí, galera. Bora pra cima que a gente ainda tem muito mais coisa para conquistar. Tô aqui com a minha colinha já de lei, vocês estão acostumados. E o tema do vídeo de hoje, como vocês estão vendo no título, é o que eu estudei para me tornar um desenvolvedor de software. Bom, então aqui eu vou contar exatamente todos os passos que eu fiz, o que eu estudei, o que eu vi, o que eu deixei de ver, o que eu acho que eu poderia ter visto, o que eu acho que eu pequei, né, deixei de fazer, vamos dizer assim. Todo esse caminho que eu trilhei eu vou estar trazendo aqui nesse vídeo de hoje para vocês. Eu sei que tem várias pessoas aí, você mesmo que pode estar assistindo esse vídeo, às vezes você nem sabe o que é um front-end, o que é um back-end, você já pode ter se sentido perdido, sabe, sem saber para qual caminho você ia tomar, pode ser até aqui na área de tecnologia ou em outra área, então pode ficar tranquilo que isso é super normal, eu me senti assim, e o que eu quero passar aqui para vocês é que é normal a gente se sentir assim. É uma coisa do dia a dia, é uma coisa que a gente vai lidando e vai aprendendo com o tempo. E se não fosse eu passar por isso anteriormente, eu não poderia estar trazendo aqui, mostrando para vocês essa minha experiência e podendo ajudar vocês a passar por isso também. Então você não precisa ser um gênio ou aquele aluno nota 10 da sua sala para aprender programação, né? Programação não é um bicho de 7 cabeças. E o que eu quero trazer aqui é o que deu certo para mim, porque hoje tem muita informação espalhada aí pela internet, às vezes tem muito conteúdo, na verdade é muito conteúdo, e a gente acaba se confundindo às vezes, né? O que eu vou estudar, o que eu vou fazer, isso, aquilo. Então eu quero trazer para vocês os passos e os caminhos que eu fiz, que deu certo para mim, e se caso vocês quiserem seguir ou se espelharem, fazer o próprio caminho de vocês sem problema nenhum. Então, vamos lá. Primeiro eu quero falar aqui com vocês por onde e como eu comecei. Então eu quero começar falando o que eu fazia, né, antes de ser programador, me interessar por programação, alguma coisa assim. Então o que eu fazia antes de eu querer ser um programador, estudar programação, algo do tipo. Voltando um pouquinho antes, ainda lá no meu último ano da escola, né? Como eu já entrei numa faculdade de tecnologia, a gente volta um pouquinho antes. Como tem vídeos aí no canal, eu nem vou me aprofundar muito, mas eu não queria fazer faculdade, nenhuma faculdade, mas eu sempre gostei bastante de esporte, né? Então eu falava que se eu fosse fazer alguma faculdade, ia ser alguma coisa relacionada ao esporte, porque eu já pratiquei esporte antes, já joguei bola, enfim, já fiz bastante esporte aí. Se eu for citar aqui, são muitos, eu vou acabar esquecendo. Então eu sempre gostei bastante dessa área do esporte. Eu achava que eu ia para essa área, né? Mas
assim que eu acabei a escola, acabei entrando na faculdade ali de ADS e aí eu fui seguindo e cheguei aqui hoje. Já aproveitando, né, falando da faculdade, eu entrei na faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas. Quando eu entrei lá, eu não sabia nada, né? Como já disse, tem vídeo aqui no canal, o vídeo anterior falando sobre a faculdade. Então, se você tem dúvida, corre lá para assistir, vou estar deixando aqui no card. Eu iniciei lá, não sabia muito sobre termos técnicos, nem nada do tipo. Enfim, entrei bem perdido mesmo na faculdade. E já na faculdade, eu tinha alguns contatos, assim, entre aspas, não eu, minha mãe tinha alguns contatos. Maridos de amigas dela são programadores, né? E aí um dia eu, conversando com ela, perguntei se algum deles podia me dar uma instruída, né? Porque até então eu estava bem perdido, não sabia para qual área eu ia tomar, se eu ia ser programador, enfim. E aí eu entrei em contato com ele, conversei com ele e ele me disse, tipo, todos os passos ali que eu tinha para fazer. Ó, primeiro você vai começar a estudar isso, depois você estuda isso, depois isso, e beleza. Porque eu até perguntei se ele teria algum tempo para me ensinar, sabe? Mas por conta de trabalho, projetos pessoais, ele não tinha esse tempo para poder sentar comigo, poder me ensinar tudo certinho. Mas ele me instruiu, né? Que eu acho que falta isso hoje em dia, né? Uma pessoa para instruir umas outras, que é o que eu tento fazer aqui de forma gratuita para vocês. Ele me instruiu todos os passos que eu tinha que seguir até eu começar a pegar o embalo, começar a entender ele. E aí, o que eu fiz depois disso foi começar a pesquisar, né? Como eu não entendia, não sabia muito, era sobre a área mesmo, né? Ah, o que tem na área de tecnologia? Programador, analista de dados, um PO, um analista de sistemas. Comecei a pesquisar isso. E também em termos técnicos, né? Que o pessoal utilizava, até mesmo algumas pessoas na faculdade, os professores usavam termos bem técnicos e eu ficava sem entender nada. Então eu comecei a pesquisar esse tipo de coisa, comecei a aprender e aí eu comecei a entrar dentro da bolha, comecei a entender, comecei a meio que entrar nesse mundo ali, né, da programação. Eu pesquisei bastante termos técnicos, né, fui ali em blogs, comunidades, várias páginas ali para saber esses termos, vídeos no YouTube. Vi também vídeos de influenciadores na época, né? Hoje tem mais influenciadores, quando eu comecei não tinha tanto. Então, vi alguns vídeos, vi vídeos de rotina, enfim. Eu consumi bastante conteúdo relacionado à programação para mim começar a entrar na área e entender realmente, né, o que era. Outra coisa foi o LinkedIn. Eu vi que conforme eu fui entendendo mais, eu vi o quanto o LinkedIn era importante para o meu perfil como desenvolvedor, o cargo que eu queria chegar, as vagas, enfim. Então, desde cedo ali, quando eu aprendi, eu fui começando a organizar o meu LinkedIn, né? Não entendia muito naquela época, hoje eu, claro, entendo muito mais, mas comecei a organizar ali meu LinkedIn com base na proposta que eu queria, né, da minha vaga de desenvolvedor. Então, se vocês estão começando, foquem no LinkedIn, que o LinkedIn ele é uma porta gigantesca para você conseguir entrar no mercado de trabalho, seja numa empresa da sua cidade, de outra, uma empresa remota, enfim. E é um lugar de bastante conhecimento, né? As pessoas postam ali as coisas que elas estão aprendendo, que elas estão fazendo. Então, foquem no LinkedIn também. Próximo ponto é o que eu estudei primeiro. Eu comecei estudando lógica de programação, comecei a pesquisar lógica de programação, vi primeiro ali alguns vídeos no YouTube. De agora eu não lembro muito bem, mas eu lembro que eu vi um vídeo do canal do Sharpax, eu vou estar deixando aqui na tela, vou estar mostrando para vocês, que ele explica certinho ali como é uma lógica de programação na vida real, né? Tem alguns vídeos assim que me fez entender o que seria a lógica de programação, todas as sequências, os conceitos na vida real, né? Para depois eu começar a aplicar isso a nível computacional. Claro, vi os vídeos do Gustavo Guanabara de lógica de programação usando o Visualg, né? Então, ali foi que eu comecei a trilhar meu caminho tudo certinho, aprender sobre variáveis, laços de repetição. Depois de estudar
essa lógica de programação, dar uma olhadinha, e eu senti que eu já tinha entendido, que eu estava preparado. Antes disso eu voltei várias vezes, por não entender. Como eu era bem leigo, como eu disse, acabei voltando várias vezes, então não fiquem presos nesse negócio, eu preciso terminar isso amanhã, eu preciso terminar isso daqui um mês, daqui uma semana, não. Você vai terminar quando você tiver entendido esse negócio, tiver entrado na sua cabeça. Porque se você não entender e ir pra frente, outra hora você vai precisar voltar. Não tem por onde fugir. Depois disso eu estudei HTML e CSS, que é o básico ali de uma web page, um website, uma página da web. Pelo Gustavo Guanabara também, os cursos dele são fenomenais, vai estar passando aí na tela. Depois disso acabei fazendo também uns cursos de HTML e CSS na Udemy, que tem um custo-benefício muito bom, é uma plataforma que tem cursos baratos, né, pra gente que tá no início não ficar comprando cursos caros. E também vi bastante vídeo no YouTube, viu o pessoal construindo uma landing page, um sitezinho ali com HTML, um CSS. Fui às vezes replicando isso, tentando fazer. Então isso aí foi me ajudando bastante, né, ali no meu começo. Depois disso eu fui pro JavaScript para dar aquele dinamismo na página. Fiz pela Udemy, né, da mesma forma, tinha alguns cursos ali de HTML e CSS que já tinham um módulo de JavaScript, mas da mesma forma eu fiz alguns módulos de JavaScript separado de outro curso, mas da Udemy mesmo. Vi vídeos no YouTube, né, para variar, o YouTube tá completo de vídeo aí para vocês não precisam ficar gastando dinheiro com curso no início, consome os conteúdos que tem no YouTube, que são conteúdos fenomenais. E eu também fiz um curso da OneBeat Code. Isso eu fiz um pouquinho mais para frente, mas como eu estou falando aqui de JavaScript, eu fiz esse curso da OneBeat Code, que eu não sei como tá agora, eu fiz na época, né? Faz um tempo que eu não entro na plataforma, mas para mim na época era o melhor curso front-end que tinha na época. Isso foi 2022, se eu não me engano, não faz muito tempo, então eles devem estar bem atualizados. Naquela época já era bom. E lá também tinha conteúdo de HTML, CSS, React, JavaScript, mas eu usei mais para aprender o JavaScript lá mesmo. E por que que eu escolhi essa ordem? Essa ordem foi a que o meu instrutor, aquele cara que eu comentei com vocês, me passou. Então ele falou assim, estuda HTML primeiro para você conseguir fazer o esqueleto da página. Estuda CSS para você estilizar esse esqueleto, depois estuda JavaScript para você conseguir abrir um modal, abrir um menu de hambúrguer ali, enfim, adicionar o dinamismo para a página. Então foi ele que me instruiu a seguir esse caminho, né, que é o que eu estou tentando fazer aqui com vocês. Agora eu quero falar para vocês sobre o caminho que eu segui. Depois de ter estudado bastante HTML, CSS, JavaScript, enfim, foi quando eu tive que decidir qual caminho que eu ia tomar, o que eu ia querer ser, se eu ia ser um desenvolvedor front-end, um back-end. De primeiro momento eu imaginei que eu gostaria de ser um desenvolvedor front-end, mas é aí que eu vou falar para vocês. Na época eu já estava trabalhando na empresa que eu trabalho hoje, mas eu ainda era estagiário ou analista de suporte, agora eu não lembro se eu já tinha sido efetivado. Por eu estar estudando, eu quis entrar em contato com o pessoal da equipe de desenvolvimento, tanto com o Tech Lead, o analista de sistema, o PO da época, e perguntar para eles dicas do que eu poderia estudar sobre React, né, que era a tecnologia que eles estavam utilizando, que a gente utiliza, né, no caso, sobre o C#, .NET, que eu nunca tinha estudado, nunca tinha visto a linguagem, a ferramenta, a tecnologia. Pedi essas dicas, perguntei na verdade, eu quero ser desenvolvedor aqui, o que eu preciso estudar para mim ser desenvolvedor aqui? Então, foi aí que eu vi o caminho que eu precisava seguir. Depois que eu conversei com o Tech Lead, enfim, para mim saber o que eu precisava estudar para ser desenvolvedor na empresa que eu estava e estou hoje, eles me passaram e eu foquei nisso. Como o foco da empresa onde eu trabalho hoje é o .NET, eu nunca tinha estudado, eu decidi estudar o .NET. E foi aí que, eu vi o back-end, nunca tinha estudado ainda. E quando eu quis fazer essa troca
eu passei de um cara que só fazia front ali, umas landing pages, para um cara que mexia no back, sabe? E eu comecei a gostar mais do back do que do front. E aí eu comecei a me aprofundar ainda mais no back-end no .NET, né? Então eu comecei a fazer cursos, fiz alguns cursos do Balta.io, do curso dele é muito bom. Tem alguns gratuitos, se eu não me engano, lá na página, no site dele. Do desenvolvedor.io, que também é sensacional. Tem alguns cursos gratuitos também, não são todos, foram acho que 1 ou 2 que eu fiz gratuitos dele. Fiz também, vi vídeo aulas no YouTube de dúvidas que eu queria tirar. Tem muito conteúdo na internet, do próprio Balta tem no YouTube. E na Udemy também, fiz alguns cursos que eu vou estar mostrando aí pra você, do José Macorati. Os cursos dele são muito bons, uma didática muito boa. Então eu acabei fazendo alguns cursos lá também. E como eu disse, consumi bastante conteúdo na internet de influencers, procurei alguns mentores também, cheguei até a conversar com o Thiago Aguiar, se ele estiver vendo esse vídeo, um abraço. Ele, na época, se ofereceu a ser meu mentor, ele é especializado em .NET, então ele me ajudou com algumas coisas ali. Vi bastante conteúdo nas redes sociais também, no LinkedIn, Instagram, enfim, comecei a seguir mais coisas relacionadas à tecnologia. Fiz projetos, né, projetos práticos, que nos projetos que a gente consegue ver o que a gente sabe, o que a gente não sabe. Estudei também banco de dados, né, banco de dados eu estudei mais ou menos, vamos dizer assim, porque no trabalho eu utilizava todo dia, como analista de suporte. Então aprendi muitas das coisas que eu sei foi na prática mesmo do trabalho, o relacionado ao banco de dados. E as soft skills eu aprendi muito foi no trabalho e na faculdade. Questão de apresentar trabalho em faculdade, no trabalho conversar com outras pessoas, visitar cliente, isso me ajudou muito nessas soft skills de trabalho em equipe, comunicação, enfim. Esse foi o caminho que eu segui. Comecei a estudar back-end, claro que eu não deixei o front-end para trás. Consumi bastante conteúdo de influencers, mentores, conteúdos nas redes sociais, fiz projetos práticos, aprendi bastante banco de dados e as soft skills que, claro, a gente não pode deixar para trás. Agora eu quero falar para vocês o que realmente me ajudou nessa trajetória aí para me tornar desenvolvedor. E primeiro que eu quero trazer foi a prática com os projetos reais. Então, construir projetos reais com problemas reais é o que vai te diferenciar. Então, ao invés de você construir uma Pokédex que você não vai usar para nada, né, a não ser que você faça um sistema de Pokémon, que você vai fazer um jogo, alguma coisa assim, faz um projeto real, faz um sistema, sei lá, tem algum lanche, um trailerzinho de lanche aí da sua cidade, perto da sua casa, que seja. Chega no cara, oferece um site, que seja uma landing page também para ele, oferece, sabe? Tenha esses projetos reais, né, que você está resolvendo problemas reais. Outra coisa que me ajudou foi ensinar outras pessoas. A gente aprende muito mais quando a gente está ensinando outras pessoas, né? Isso é comprovado cientificamente. Então, na faculdade, com questão do banco de dados, por eu saber bastante por conta do trabalho, eu ajudava muitas pessoas lá na faculdade com o banco de dados, então eu aprendi ainda mais. Amigos que quiseram aprender programação, eu me dediquei e me ofereci a ajudar esses amigos, e foi aí que eu fui aprendendo mais. Como eu disse, a gente aprende muito mais quando a gente ensina. E, claro, eu passei falando aqui o vídeo todo, são os conteúdos, né, que eu consumi no YouTube, os influenciadores que tem no próprio YouTube aqui. Hoje a gente tem muito mais no Instagram, no TikTok também. A gente tem bastante criadores de conteúdo aí que estão dedicados a nos ajudar. E, claro, eu trouxe aqui o que me ajudou. Eu quero trazer também o que eu acho que me atrasou. A primeira coisa foi o excesso de teoria. Então, eu era uma pessoa que via ali o vídeo, ficava vendo, revendo, vendo de novo, vê de novo, ia no YouTube, pesquisava no YouTube, lia a documentação, mas não praticava. Vai adiantar o quê? Vai adiantar nada. Então, esse excesso de teoria que no começo eu tinha foi uma coisa que eu acho que me atrasou bastante e me dificultou depois no futuro.
Porque na hora que eu fui começar a praticar, eu precisava voltar para ver o que eu já tinha visto. Porque a gente só fixa uma coisa na nossa mente quando a gente faz essa coisa. Se a gente não faz, ela não vai ficar. Então eu precisava ficar voltando, e isso acabou me atrapalhando um pouco. Outra coisa foi tentar aprender tudo ao mesmo tempo. Então, como eu falei, quando eu comecei a estudar o back-end ali para conseguir virar desenvolvedor na empresa, eu estava estudando ainda front-end, né? Tava vendo umas coisinhas, começando a ver umas coisinhas de React. Eu comecei a querer ver esses dois conteúdos de uma vez só. Querendo ver uma coisa nova, com uma outra coisa nova, misturando com uma coisa que eu já tinha visto, e isso começou a me deixar maluco. Essa é a palavra. Outra coisa foi me comparar com as outras pessoas, né? Questão de conhecimento. Então, nossa, aquela pessoa é muito inteligente, eu sou burro. É basicamente isso, é a famosa síndrome do impostor. Pessoal, não se menosprezem, não se rebaixem vocês mesmos. E não deixe que ninguém faça isso também. Não rebaixem, não menosprezem vocês. Porque vocês têm o conhecimento, vocês sabem que vocês sabem. Mas a gente tem essa coisa de querer se comparar com uma pessoa que, às vezes, essa pessoa estudou 5 anos, por isso que ela sabe aquilo. Então a gente vai estudando ali pra gente conseguir chegar no nível dessa pessoa, conseguir se superar, não superar o outro, né? Claro. E a última coisa foi muita informação. Na internet a gente tem muita informação desconexa. Uma pessoa fala aqui, outra pessoa fala ali. Tem muito conteúdo para consumir, então a gente precisa aprender a consumir o conteúdo certo, né? Então às vezes pode ter um vídeo ali de React que você está aprendendo, que uma pessoa fala uma coisa, aí você vai ver outra pessoa fala outra. Então no começo é bem importante você está vendo um vídeo de uma pessoa, segue esse cara, vai ali indo. Assim que você tiver sua autonomia, já conseguir fazer as coisas sozinho, aí você começa a ver outras coisas, outras formas de implementar. Não que você não possa fazer isso, né? Claro, tô falando aqui a minha opinião, mas eu acho que isso foi uma das coisas que me atrasou um pouco. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, se você é novo nesse canal, se inscreve aí no canal, deixe seu like para dar aquela força, né? Isso aí ajuda o engajamento aqui do canal, o engajamento do vídeo e, claro, me motiva a trazer esse tipo de conteúdo para vocês. Espero que esse conteúdo tenha ajudado vocês de alguma forma. Se ajudou, deixe nos comentários, vamos discutir aí. Se vocês ficaram com alguma dúvida ou deixei passar alguma coisa, deixem aí. Podem me chamar também nas redes sociais pra gente bater um papo. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenha ajudado vocês e até uma próxima. Até o próximo vídeo. Valeu!